por um processo para poder dar início ao seu ministério. Jesus ele aparece aproximadamente aos 12 anos pregando para doutores, e depois disso Jesus ele se ausenta e só aparece mais na frente com aproximadamente 30 anos de idade. Então observe que até Jesus, para poder começar o seu ministério, que até Jesus, para poder começar aquilo que foi lhe confiado, ele teve que esperar. Jesus poderia muito bem dizer: não, eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, eu não vou esperar, eu já tenho sabedoria o suficiente, eu já tenho entendimento o suficiente, então vou começar meu ministério, seja o que Deus quiser. Mas não, observe que até Jesus de Nazaré teve que esperar o tempo certo para poder falar do amor de Deus, para poder pregar a palavra do Senhor. E paz, meus irmãos, nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas não vivem o ministério com excelência, porque infelizmente não querem esperar o tempo de Deus. As pessoas estão apressadas demais, acham que já tem conhecimento suficiente, acha que já é influente demais, acha que do jeito que está já pode começar e vai dar tudo certo. Mas eu quero te dizer nessa noite que para tudo há um tempo determinado, e esse tempo justamente é para que a gente venha se preparar. Eu tenho uma mente, eu consigo imaginar, irmãos, eu pensando que todo esse tempo na trajetória de Jesus até os 30 anos, Jesus estava comendo Bíblia e orando, porque ele sabia o que ia enfrentar. Então Jesus estava primeiramente buscando se alicerçar em Deus, para depois ele sair e pregar a sua palavra. Aleluia. Você quer ter um ministério bem sucedido? Espere o tempo de Deus. Você quer ser usado na mão de Deus? Espere o tempo de Deus, porque o apressado ele come cru. Às vezes vai até bem, às vezes até começa bem, mas logo para, porque não teve alicerce, não parou para se revestir, não parou para buscar. Pregava para os outros, mas estava precisando que pregasse para ele. Louvava para os outros, mas estava precisando que louvasse para ele. Ensinava para os outros, mas estava precisando que alguém o ensinasse. Então não apresse o tempo de Deus, porque só assim veremos cumprir cada promessa que ele nos prometeu. Jesus agora começa seu ministério, esperou o tempo certo para poder começar agora a fazer tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Mas só que é interessante que a primeira coisa que Jesus faz é procurar João Batista, que estava batizando no deserto da Judéia, e ele vai procurar João Batista justamente para poder ser batizado por João, para então começar o seu ministério. Jesus vai nos deixar um grande ensinamento com isso. Observe que Deus, aleluia, já tinha dado autoridade para Jesus, aleluia, pregar a palavra para os cativos e oprimidos. E por que Jesus ainda foi procurar João para ser batizado por ele? Jesus estava mostrando para nós que por mais que ele já tivesse autorizado pelo Deus dos céus, ele também precisava ser autorizado por uma cobertura espiritual daqui desta terra. Então ele vai e é batizado por João. João até indaga dizendo: Jesus não precisava disso tudo, mas Jesus falou: precisava, porque eu tenho que deixar exemplo. Jesus sabia, irmão, que nos dias atuais muitas pessoas iriam entrar lá na sua internet, no seu YouTube, iriam se deparar com pessoas pregando e dizendo: não precisa obedecer a liderança, é só obedecer a Deus e já está tudo bom, e eu obedeço a Deus, está tudo certo. Jesus sabia disso. Aí Jesus, que já tinha autoridade de Deus, que era grande, que era o Filho de Deus, nos deixou um exemplo que por mais que a gente esteja autorizado pelo céu, também tem que estar autorizado por a terra. Aí ele vai e é batizado por João, e João passa a ser a sua cobertura espiritual. Se você vê uma pessoa por aí, irmão, segura. Se você vê uma pessoa por aí andando de um lado para o outro, e a gente pergunta: quem é teu pastor? Ele fala: eu não sei. Está errado, não está vivendo a Bíblia, não está sendo
seguindo Jesus. Tem que estar autorizado por Deus e tem que estar autorizado por a terra. Porque cada pessoa que Deus colocou aqui nessa terra, aleluia, foi justamente para poder auxiliar aqueles que precisam. Já imaginou se Jesus falasse, não, vou começar aqui, pronto, acabou, eu posso, sou filho de Deus. Só que Jesus falou, eu tenho que deixar exemplo para a minha igreja. Eu tenho que deixar exemplo para o meu povo. Quem não tem cobertura de autoridade, ele não é autorizado. Não adianta, irmão, você pregar, não adianta você cantar nas igrejas se você não tem a bênção do teu pastor, se você não tem a bênção do teu líder. Tem que estar debaixo de uma autoridade. Jesus agora é batizado por João. Aleluia, meu Deus, sou glória. Aí a primeira coisa que vem para a vida de Jesus é o Espírito levar ele para o deserto para poder comer churrasco com Coca-Cola. Eita, coisa boa. E assim está escrito. Não. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado por o diabo. Então observe isso aqui. Todas as vezes que eu e você decidir viver uma vida com Cristo de verdade, todas as vezes que eu e você disser sim para o reino de Deus, o que está nos esperando não é churrasco com Coca-Cola, não. É prova. O que está nos esperando é batalha, é Bíblia. Quando Jesus vai começar o ministério, quando Jesus falou, estou pronto, aí Deus falou, está pronto mesmo? Foi o Espírito que levou, viu? O Espírito levou para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Porque Deus sabia que para o ministério de Jesus ser aprovado, ele precisava passar no deserto. Então, se Jesus, que é Jesus, para ter o ministério aprovado, precisou passar no deserto, quem dirá nós? Então, meu irmão, se a prova está batendo aí na tua porta, vai dar glória a Deus, porque Jesus também passou. Ah, pregador, mas rapaz, eu estou passando por um momento tão difícil. 2024 aconteceu tanta coisa. Vai dando glória para Deus, aleluia, aleluia, moldar teu ministério, moldar a tua vida, para o ano que vem as coisas melhorar. Não tem vitória sem luta, não tem aprovação sem deserto, não tem troféu sem antes a gente lutar. Foi você que disse sim, foi você que quis, foi você que se colocou à disposição. Então passa pelas lutas glorificando ao Senhor. Tem que passar pelo deserto. Você vai ler a Bíblia Sagrada todinha e você vai ver que todos os profetas, os pregadores, os homens e mulheres de Deus, eles passaram por provações. Mas a gente vai ver em todo o tempo o cuidado de Deus. Porque quando Deus ele permite a gente passar por situações, por desertos, a garantia que Ele nos dá é que Ele está ao nosso lado. E se Ele está ao nosso lado, já é o suficiente para a gente ter coragem, erguer a cabeça e passar por cima do problema. É tanto que Jesus falou, Deus falou, esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus está lá no deserto, o diabo falou, se tu és o filho de Deus. Então observe que Deus não privou Jesus da tentação, mas mostrou para Jesus que mesmo ele estando na tentação, ele ainda era o filho amado de Deus. Então é essa certeza que nós temos. O diabo olha para eu e você, aleluia, vendo que a gente passou o mês todinho de luta, e a gente ainda vem para a Santa Ceia glorificar o Senhor, ele fica mordido de raiva, porque ele sabe que a tua fé não está na luta, mas a tua fé está no Deus poderoso, que é capaz de mudar o cenário, que é capaz de mudar a história, que é capaz de te dar vitória. Então essa é a certeza que nós temos, que Jesus já está ao nosso lado, em todas as horas, em todos os momentos. Jesus passa por a tentação, alcança a sua vitória, consegue vencer o diabo. Jesus agora vai começar o ministério. Jesus agora vai começar a fazer milagre. Jesus agora vai começar a pregar. Jesus agora vai começar a dar vista ao cego. Vai começar a levantar os coxos. Só que Jesus,
para ele não poder andar sozinho, mais uma vez eu bato nessa tecla. Observe que Jesus já passou por uma cobertura espiritual. Agora Jesus falou: eu também não ando sozinho. Eu preciso de alguém comigo, que por mais que eu seja Jesus, vai ter uma hora que eu vou querer ficar assim, vai ter alguém do meu lado. Aí Jesus começa a chamar o seu discípulo. Chama 12 tranqueiras. Eita glória. Chama 12 peças raras, irmão. Era mais ou menos eu e você quando aceitou Jesus. Aí chamou 12 peças raras que estavam precisando ser moldadas. Jesus falou: pode vir do jeito que vocês estão, porque eu sei que se vocês andarem comigo, vocês vão ser diferentes. Então não adianta levantar a tese dizendo que Jesus me aceita como eu sou. Aceita mesmo? Mas se estiver andando com ele, tem que ter mudança. Mas se estiver andando com ele, as coisas têm que mudar. Jesus aceita o afeminado como ele é, mas quando entra na igreja tem que virar homem. Jesus aceita o drogado, entra na igreja drogado, mas quando aceita Jesus tem que se libertar, porque quando a gente aceita Jesus tem que ter uma diferença. Jesus chamou 12 discípulos. Meu Deus, Jesus passou mais prova com ele que com o povo. Foi difícil botar aquele discípulo, foi luta, mas eles aprenderam. Só que dentre os 12 tinha um que era maligno, tinha um que não queria mudança, tinha um que estava disposto a se tornar o filho da perdição. Só que Jesus ficou calado, porque você quer ver uma pessoa ser mudada, não é com palavras, é com exemplo, é com atitude. E Jesus mostrou com as suas atitudes que por mais que Judas fosse quem ele era, Jesus não ia mudar a pessoa que ele era também. Jesus continuou fazendo o seu papel. Quando Jesus convoca os 12 discípulos, Jesus agora vai enfrentar algumas dificuldades. Dificuldades essas de até algumas pessoas dizerem que Jesus era o próprio diabo, que quem estava usando a boca de Jesus era o diabo. Jesus não foi bem recepcionado na sua terra natal. Jesus, em alguns momentos, teve que combater fúria de fariseus que tentavam em todo momento pegar Jesus em uma falha para poder, aleluia, crucificar Jesus, para poder envergonhar Jesus diante da multidão. Alguns judeus não acreditaram em Jesus, algumas pessoas desacreditaram do ministério de Jesus, porque esperavam o Messias vindo em cavalo branco, todo formoso, mas Jesus veio no jumentinho, aleluia, na entrada triunfal.